Olá, em nosso último encontro, pudemos conhecer um pouco sobre a vida de um autor com muita influência cultural e literária. Hoje vamos dar continuidade no assunto sobre a vida de um dos maiores literatas brasileiros do século XX. Você já sabe de quem eu estou falando? Seja bem-vindo mais uma vez, professor, aqui no nosso quadro de Butuca na Cultura. É esse momento muito especial do nosso programa Família dos Devotos, quando a gente para um pouquinho para conversar sobre a nossa literatura brasileira, sobre a nossa cultura popular brasileira. Então, assim, é um quadro muito gostoso da gente fazer essa prosa informal, né? Você que vem aí do meio acadêmico, né? Mas também, de vez em quando, a gente parar um pouquinho para, como bons mineiros, né, para poder contar uns causos. E hoje, mais uma vez, é o nosso Monteiro Lobato. Ele que é conhecido pela literatura infantil, né? Muita gente que pegou os livretos, os livros Monteiro Lobato ainda na infância, para poder conhecer Emília, conhecer Visconde Sabugosa, Narizinho, Pedrinho, Companhia Limitada, para poder também entender um pouco dessa caminhada aí do autor, mas ele é muito além disso, né? E podemos dizer que é um autor que continua ainda a falar para a gente, assim, que o nosso Brasil, Monteiro Lobato, ainda é atual. Sim, é atual, né? Uma vez que muitas circunstâncias sociais ainda confirmam os problemas sociais que ele apresenta na obra. Então, circunstâncias sociais do presente momento, né, presentes nesta sociedade tão difícil como a nossa, eles já estavam anunciados, já estavam problematizados na obra do Monteiro Lobato. A obra de Monteiro Lobato a gente pode dividir em duas obras, uma obra para adultos e nesta obra para adultos também a obra jornalística e a obra, né, infantil, no universo infantil da obra do Monteiro Lobato. Além disso, nós temos o Monteiro Lobato crítico de arte, nós temos o Monteiro Lobato pintor, nós temos o Monteiro Lobato editor, o Monteiro Lobato tradutor, o Monteiro Lobato político, o Monteiro Lobato homem prático, né, das políticas públicas, sociais. Então, temos muitos Monteiros Lobatos e a sua obra, né, conforme eu já tinha anunciado no outro programa, por exemplo, Zé Brasil seria uma espécie de antídoto, uma intratextualidade, um texto que dialoga com outro texto no interior de uma mesma obra e que, entretanto, não dialogou ainda com a sociedade por ela mesma. Sim. Ela não interagiu com o Zé Brasil, por exemplo. E o Zé Brasil tem muito que nos ensinar e o livro sofreu as suas últimas edições lá no começo dos anos 50. Cadê? Precisamos disso. Tá? Temos, né, o Monteiro Lobato, que vai espraiar, né, esse diálogo dele, né, que estará presente nas outras obras, como do Renato Teixeira, né, em obras do cinema, como as do Mazzaropi, e outros autores ainda, né, Tapete Vermelho e tal, e muito da cultura regional que se pratica aqui no dia a dia, né? Então nós sentimos um tanto da presença do Monteiro Lobato. Ainda como um grande autor, assim, atual, né? Que ainda fala ao nosso coração. Sim. Com relação à linguagem, ele tinha alguns problemas com a linguagem, né? Sim. Do ponto de vista da escrita, meramente da escrita, tão somente da escrita, não da linguagem no sentido mais amplo. Mas ele sempre procurou ajuda do seu Adalgiso Pereira para poder escrever bem, né? Mas ele escreve de maneira muito gostosa, de maneira muito sedutora, tá?
E, né, é muito sedutora essa escrita dele. Agora, como linguagem, né, ele incorreu e não incorreu numa coisa que é uma coisa meio perigosa. Outros escritores da região mesmo, como Valdomiro Silveira, né, acabaram se tornando escritores menores porque investiram demais no folclórico. Tá? Então o folclórico, né, para a linguagem nem sempre é bom. Por quê? Porque o folclore não é um valor morto, o folclore é um valor vivo. E toda cultura é mutável, dinâmica. O folclore também, que é cultura, é mutável, é dinâmico. Então, se acompanhar isso, ele tem sempre um fermento de novidade. Se folclorizar e ficar naquela caracterização, né, estereotipada, aquela obra tende a envelhecer. A obra dele não envelheceu porque ele não investiu na estereotipação. Que bonito, uma análise interessante da gente pensar aí. E depois a questão de Taubaté acaba sendo, é claro, a grande fonte, né, onde Monteiro Lobato vai beber para poder se inspirar e escrever toda a sua obra literária. Vamos problematizar isso. É além de Taubaté, não é? Vamos problematizar isso. Monteiro Lobato não escreveu por causa de Taubaté, como os taubateanos pensam. Sim. Não, Monteiro Lobato, né, estabeleceu como interlocução a nação, o país. Ele estava a discutir não questões taubatianas, não questões do Vale do Paraíba, e sim as grandes questões nacionais: ferro, aço, petróleo. Isso não é uma questão de Taubaté. E ele não escrevia para isso. Né? Ultrapassa, é uma questão muito maior. Esse diálogo dele, né, é muito mais amplo e muito mais interessante. O alcance político disto, né, o alcance ideológico disto é muito maior. E está aí, talvez, assim, um grande caminho do sucesso, né? Porque realmente hoje Monteiro Lobato, lido ainda hoje no Brasil, fora do Brasil. Vamos ler Monteiro Lobato, que ele ainda tem muita coisa para nos ensinar. Tchau, gente, e até um próximo De Butuca na Cultura.